A cada Santa Missa que você participa, Deus tem uma mensagem para você, sim ou não? Sim. E hoje também Deus tem uma mensagem para você. Essa mensagem que Deus tem para você, ela não está no padre, ela está na Bíblia. E o que o padre vai tentar fazer é pegar essa mensagem que já está na Bíblia e trazer para você. Então você precisa de ter muita atenção. Você não pode ficar lembrando de ninguém, você tem que lembrar apenas de si mesmo, porque essa mensagem é para você. Não é para Dona Maria, não é para fulano que não está aqui, é para você que está aqui, é para você que está em casa me ouvindo. Então você vai ouvir essa mensagem em primeira pessoa e vai acolher no seu coração essa mensagem. Não vai deixar nenhuma palavra que sair da boca do padre ficar desperdiçada, mas você vai guardar tudo no seu coração. Quem promete que vai fazer isso, diga aleluia. Aleluia. Então vamos lá. Querido, você sabe que há 2 domingos aconteceu algo muito grandioso na igreja. E isso que aconteceu para nós é um motivo de alegria e de celebração. O que foi que aconteceu? A ressurreição do Senhor. Jesus Cristo ressuscitou. Vamos falar juntos? Jesus Cristo ressuscitou. E Jesus Cristo ressuscitou com um corpo glorioso, vitorioso, e começou a aparecer para os seus discípulos. Amém, querido? Amém. Ele apareceu para muitas pessoas. Ele apareceu primeiro para Maria Madalena. Depois ele apareceu para os discípulos em Emaús. Depois ele apareceu para os 11 discípulos reunidos dentro de uma casa. E foi aparecendo, e foi aparecendo, e foi se revelando como o Cristo ressuscitado, que não morre, vitorioso sobre a morte, sobre a dor, sobre a tristeza, sobre a angústia, sobre o sofrimento e sobre o choro. Quem gostaria também de ter essa ressurreição, diga amém. Amém. Jesus Cristo conquistou essa ressurreição. E os apóstolos ficaram tão impressionados, os apóstolos ficaram tão alegres com isso, que eles simplesmente perderam o medo. Antes eles tinham que se reunir escondido, com medo dos judeus. Depois que Jesus ressuscitou, eles tiveram a coragem de dizer assim: a morte não pode nos parar, então nós não precisamos ter medo de nada, porque nem a morte conseguirá nos deter. E eles saíam para pregar o Evangelho com poder, com unção, com autoridade, com convicção, e onde eles iam, aconteciam coisas maravilhosas. As pessoas ficaram tão encantadas com a ressurreição de Jesus, que muitas pessoas começaram a vender seus bens. Pessoas que tinham grandes propriedades de terra, vendiam as terras e pegavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Como que dizendo assim: a partir de agora, já que Jesus ressuscitou, já que a morte foi vencida, nós não precisamos mais de ficar acumulando os bens. Está aqui, tudo aquilo que eu tenho, eu quero repartir com os cristãos, eu quero viver em solidariedade com os meus irmãos. Isso é bonito, sim ou não? Sim. No livro de Atos dos Apóstolos dizia que a comunidade, ela era como uma pessoa só, todos unidos no amor e na caridade, porque eles conseguiram entender que Jesus ressuscitou e que a morte não tem mais a palavra final. Então eles fizeram muitas coisas, muitos milagres, muitas graças, e muitos sinais foram acontecendo.
E o que de repente começou a acontecer? O povo começou novamente a se aproximar, não mais de Jesus, mas dos apóstolos. Os milagres que os apóstolos faziam, as coisas grandiosas que eles faziam, o povo foi aproximando e foi ficando empolgado, e o povo começou a perceber, de fato, eles não podem fazer isso sozinhos. Isso é um sinal de que Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, nós temos que segui-lo. Então muitas pessoas começaram a seguir Jesus, muitas pessoas começaram a aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como Filho unigênito de Deus. E aí começou o problema. Na sua opinião, esse burburinho que os apóstolos começaram a causar, isso incomodou as autoridades, sim ou não? Sim. Sim. Ô querido, olha para mim agora, o que o padre vai falar é muito sério. Queria que a câmera filmasse, focasse bem esse momento, para que quem for adquirir essa homilia, ao levar para casa, pudesse também prestar bastante atenção nisso que o padre vai falar. No tempo de Jesus incomodou, e hoje também ainda incomoda. As coisas não mudaram muito de lá para cá. Até hoje, quando as pessoas percebem que você está tendo sucesso, quando as pessoas percebem que você está feliz, quando as pessoas percebem que você está bem, quando as pessoas percebem que você está realizado, quando as pessoas percebem que você está realizando os seus sonhos, quando as pessoas percebem que você está conquistando aquilo que você planejou, elas também ficam incomodadas. Quem concorda com isso, diga amém. Amém. Ficam muito incomodadas, querido. O incômodo das pessoas pode começar dentro da sua própria casa. Você passa num concurso, talvez o seu irmão fique incomodado. Você compra um carro, pessoas da sua própria casa ficam incomodadas com a sua aquisição. Você está bem no seu casamento e se incomoda. Você está bem na sua profissão e se incomoda. Você está bem na sua vida espiritual e isso incomoda. Incomoda quem, padre? Principalmente quem está perto de você. O mundo fala de alegria, o mundo fala de sorriso, o mundo fala de amor, o mundo fala de paz, mas o mundo não suporta isso. Eu queria muito que você guardasse essas informações no seu coração. O mundo não suporta a sua alegria. Repete com o padre: o mundo não suporta a minha alegria. O mundo não suporta a minha alegria. O mundo não suporta o meu sucesso. O mundo não suporta o meu sucesso. O mundo não suporta a minha vitória. O mundo não suporta a minha vitória. Então, como o mundo não suporta, o que o mundo faz, querido? Se incomoda. Você não precisa fazer nada contra as pessoas. Só de você estar feliz, elas já incomodam. Ô padre, por que é assim? É porque o mundo tem carência de alegria. O mundo tem carência de sucesso, o mundo tem carência de luz. Quando aparece alguém com luz, ou eles querem tomar, ou eles querem apagar essa luz. E lamentavelmente isso vai acontecer com você. Vão aparecer pessoas querendo tomar a sua alegria. Vão aparecer pessoas querendo apagar a sua luz. Vão aparecer pessoas querendo jogar areia
em cima dos seus planos. Vão aparecer pessoas querendo entulhar os seus poços, destruir os seus sonhos, acabar com a sua vida. E essas pessoas, quando percebem que você está bem, elas fazem como aconteceu no tempo de Jesus. Os discípulos estavam fazendo maior sucesso no meio do povo. Eu sei que essa palavra é uma palavra arriscada de usar, mas eu quero usar para que você entenda. Os discípulos estavam novamente fazendo com que muitas pessoas conhecessem Jesus Cristo. O nome dos discípulos estava sendo muito pronunciado. Pessoas de fora vinham para conhecer o discípulo, o apóstolo Paulo, para conhecer os discípulos que andavam com Jesus. Então as autoridades, de tão incomodadas, elas pensaram: vamos prender esses vagabundos na cadeia. Eu estou dizendo para você, olha para mim, não desvie a atenção. Eu estou dizendo para você que a maneira como os discípulos estavam trabalhando estava dando tão certo que as autoridades decidiram prendê-los. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Prender os discípulos, por quê? Porque estavam incomodando. E eles vão tentar prender você também. Ai, padre, agora eu fiquei com medo, vai me prender. Será que vai me levar para a cadeia? Deixa de bestagem, filha. Deixa de ser medrosa. Quem está com medo, fala amém. Se Dona Maria em casa respondeu amém, vai levar cascudo. Ai, padre, eu estou velhinha, não aguento cascudo. Aguenta sim. A situação é essa: a sua alegria incomoda, e quando incomodar, eles vão querer te prender. Como te prender? Através de ciladas, através de ameaças, através de chantagens, e talvez até mesmo prender fisicamente. Quando descobrirem, por exemplo, que você casou e que você está bem com o seu marido, isso vai incomodar tanto as pessoas que não se casaram, ou as pessoas que se casaram e que não estão vivendo uma vida matrimonial tranquila, que eles vão querer prender você. Como que eles vão te prender? Vão jogar para você que o seu marido está te traindo. Fofoca. Muitas vezes as fofocas que você ouve, não é porque o seu marido está fazendo coisa errada, é porque tem pessoas querendo prender você, tem pessoas querendo separar vocês dois, destruir o seu casamento. Você precisa saber disso, filha. Você precisa parar de dar ouvido para fofoca, filha. Tudo que fala para você, você acredita. Isso é uma maneira que eles encontraram de aprisionar você dentro de uma cadeia chamada ciúmes. E não tem prisão maior do que os ciúmes. Você quer prender uma pessoa, passa a ter ciúmes dela. Quando você tem ciúmes de uma pessoa, você não gosta que a pessoa atende um celular. Se a pessoa recebe uma visita, você quer saber quem é. Se a pessoa fala que vai sair, você quer ir atrás. Os ciúmes é uma cadeia. E muitas vezes as pessoas tentam gerar ciúmes em você, inventando mentiras no seu casamento, porque você acredita nisso, sua cabeça oca. Pessoas tentam aprisionar você, fazendo chantagens com você.
Tem muitos filhos aprisionando os pais com chantagens, dizendo para os pais: se você não fizer isso, eu saio de casa. Se você não fizer isso, eu abandono a família. Se você não fizer isso, eu vou começar a usar drogas. Chantagens que aprisionam. Sabe por quê? Porque essas pessoas querem criar medo em você. O medo também é uma cadeia. Não existe só a cadeia pública, onde estão os policiais, os carcereiros, os presos. Existem cadeias emocionais. E a humanidade, ela fica querendo prender quem está incomodando. Então eles podem querer prender você através do medo. Colocar medo dentro do seu coração. Fazer com que você se sinta amedrontado. Fazer com que você se sinta, talvez até, impassível diante das dificuldades. Existem pessoas que querem aprisionar você financeiramente. Fica dando dinheiro para você ficar na mão deles. Tem muito marido que faz isso com a esposa. Tudo que a esposa quer, ele dá, mas ela não tem paz, porque ele fica em cima dela o tempo inteiro, e nem na casa da mãe dela, muitas vezes nem na igreja, ele deixa a esposa ir. Prazeres, pessoas que ficam te aprisionando pelo prazer, te aprisionando pelo prazer da bebida, te aprisionando pelo prazer do sexo, te aprisionando pelo prazer do jogo, te aprisionando pelos prazeres desse mundo, aprisionam você e você já não consegue mais andar. Tem muito amigo aprisionando amigo através dessas coisas. Tem muito amigo que não aceita que o outro faça amizade. O amigo é meu, e fica acumulando a pessoa de coisas para não deixar que a pessoa tenha uma vida. Tem muito pai aprisionando filhos com bens materiais. Tem muito pai aprisionando filho, aprisionando filha com coisas que o dinheiro pode comprar. E eles vão tentar aprisionar você de um jeito ou de outro. Aí você me diz: padre, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer como o Evangelho. Responde para mim: quando os discípulos estavam pregando o Evangelho de Jesus, as autoridades levaram eles para a cadeia, eles ficaram com medo, sim ou não? Sim ou não? Não. Sim ou não, querido? Então você também não pode ter medo. Você não pode ter medo de pessoas que querem te aprisionar. Sabe por que eles querem te aprisionar? É porque eles não têm a mesma competência que você. É porque eles não têm a mesma alegria que você tem. E eles ficam querendo colocar medo. Eles ficam fazendo chantagens. Eles ficam ameaçando você. Mas não tenha medo. Sabe por quê? Por causa que o Salmo 90 diz: caiam 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Repita, compadre: caiam 1000 à minha esquerda, Caiam 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e 10.000 à minha direita. eu não serei atingido. Eu não serei atingido. Por que eu não serei atingido? Porque o Senhor vai mandar um anjo para me sustentar em suas mãos. Quando você é de Deus, quando você tem temor a Deus, quando você tem um coração devoto a Deus, quando mexerem com você, os anjos já começam a se movimentar no céu. E Deus manda anjos para ajudar você. Olha o que aconteceu lá na Bíblia. Os apóstolos foram presos. De noite, entrou um anjo dentro da cadeia e libertou. E disse: saiam daqui e voltem lá para o templo para anunciar as maravilhas de Deus. Eles saíram de dentro da cadeia sem quebrar corrente, sem
falsificar chave, sem precisar de arrombar a porta, eles saíram tranquilamente, os guardas, ninguém percebeu, e no outro dia, quando eles foram procurar, não tinha mais ninguém lá. Eu estou dizendo para você que você não precisa ter medo das prisões desse mundo, porque o próprio Senhor já prometeu que Ele vai livrar você das cadeias nas quais tentarem te colocar. Não tenha medo do que possam fazer com você. Não tenha medo de pessoas que sentem inveja de você. Não tenha medo de pessoas incompetentes que não conseguem conquistar o que você conquistou. Se levantarem contra você, um batalhão de anjos irá em seu favor. E eles vão proteger você. E no momento em que as pessoas pensarem que pegaram, que capturaram, que acorrentaram você, você vai levantar e falar: ei, olha eu aqui, ó, beijinho no ombro para vocês.